Boa tarde a todos. Eu chamo-me Filomeno Fortes, sou o diretor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. Vou ser co-moderador deste web seminário com o Dr. Alexandre Lourenço, que é o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, e queremos, em nome de toda a equipa organizadora, desejar as boas-vindas a todos os nossos web participantes. A pandemia provocada pelo vírus do SARS-CoV-2 representa uma prioridade mundial em geral e, em particular, para a comunidade dos países de língua oficial portuguesa, incluindo Timor-Leste. Numa parceria constituída pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Nova e a Associação dos Administradores Hospitalares, com contributo ainda do Centro de Ciência LP, que está sediado no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, e da Comunidade Médica da Língua Portuguesa. Eu direi mais, também contamos com o contributo da Escola Nacional de Saúde Pública e a Faculdade de Ciências Médicas da Nova. Nós vamos realizar duas séries de web seminários para toda a nossa comunidade. A primeira série terá 6 web seminários e o nosso enfoque vai ser fundamentado no impacto desta pandemia nos nossos sistemas de saúde. Vão coordenar, aliás, já estão a coordenar estas atividades a professora Filomena Pereira, que é do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, e o Dr. Miguel Lopes, que pertence à Associação também dos Administradores, a Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares. Hoje nós vamos iniciar o webinar inaugural com o tema o vírus e as suas especificidades, com o objetivo de melhor percebermos a estrutura do vírus, o que é que o aproxima, o que é que o diferencia de outros coronavírus. Vamos ter como preletores o professor Celso Cunha e o professor João Piedade. O professor Celso Cunha é diretor da Unidade de Ensino e Investigação de Microbiologia do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. É professor de Biologia Molecular e Virologia. É doutor em Biologia, mais para a área da genética. Em 2001, o professor Celso foi galardoado com o Prémio Ricardo Jorge de Saúde Pública e, em 2016, o professor Celso venceu o Prémio de Investigação do Grupo de Investigação do Campo Digestivo da Baía. E ele tem como áreas de investigação preferenciais hepatite B, hepatite D e, mais recentemente, está muito interessado com a questão do norovírus e, portanto, eu penso que é nessa base que ele vai se lançar, para além desta questão relacionada agora com o coronavírus. O outro preletor é o professor João Piedade, é professor de Virologia Médica do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, é membro do Centro de Investigação do Instituto, que nós designamos como Global Health Tropical Medicine, é licenciado em Biologia, é mestre em Biotecnologia e é doutor em Ciências Biomédicas. E o professor João Piedade, naturalmente, tem interesses especiais em investigação dirigidos principalmente para a virologia molecular e para a epidemiologia molecular também da infecção por VIH e por infecções virais emergentes. Portanto, nós temos aqui dois professores que estão absolutamente à vontade para poderem dissertar sobre o objetivo do nosso tema e nós vamos dar 15 minutos a cada um deles. Seguir-se-á um período de 30 minutos de perguntas e respostas e vamos então iniciar com o professor João Piedade. Professor João Piedade, obrigado, bem-vindo, tem a palavra. Ok, então muito obrigado pela introdução ao professor Fortes.
portanto, foi-me solicitado, agradeço a oportunidade, portanto, boa tarde a todos os que nos estão a seguir. Fizeram-me então a proposta de vos apresentar alguns aspectos básicos da família dos coronavírus, portanto, do grande grupo dos coronavírus. Portanto, são vírus que são conhecidos há bastante tempo e agora ficaram, de repente, bastante mediáticos pelo aparecimento repentino do mais novo elemento da pandemia, que é o que conhecemos, o SARS-CoV. Portanto, em termos de classificação, vou abordar a família, portanto, com o nome que toda a gente agora já conhece, portanto, em latim Coronaviridae, que é uma família bastante complexa, que inclui duas subfamílias, alguns géneros e cerca de 46 espécies diferentes de vírus, nos quais se incluem alguns vírus que infectam a nossa espécie, portanto, a espécie humana, e vírus de animais. A família Coronaviridae com outras famílias estão classificadas numa ordem que tem um nome engraçado, de Nido viralis, e Nido, vais-nos lembrar, nós que somos falantes de português, logo imediatamente em ninho. Aliás, as pessoas que batizaram esta ordem foram buscar a palavra latina, portanto, ninho, e vamos ver um bocadinho mais para a frente porque é que é assim que ela foi designada. A família Coronaviridae tem então um nome que vem do prefixo corona, que toda a gente também hoje em dia está já bastante informado sobre isso, porque está sempre a passar essa informação nos mídias, porque realmente quando observamos as partículas virais em microscopia eletrónica, elas aparentam portanto, estar cobertas de pequenas espículas que nos fazem lembrar uma coroa. Estas espículas, vou depois abordar um pouco mais para a frente com algum pormenor, correspondem a glicoproteínas de superfície, que são importantes determinantes de virulência, que são relevantes para o reconhecimento dos receptores das células que o vírus infecta e são também indutoras de resposta imunitária, quer humoral, quer celular. Dentro da família Coronaviridae existem 4 géneros, dos quais 2 deles, alfa-coronavírus e beta-coronavírus, são relevantes porque incluem vírus que infectam a espécie humana. Portanto, aí estarem aqui de uma cor diferente, embora, obviamente, delta corona e gama corona também tenha vírus relevantes, embora não tenha nenhum elementos que infectem a nossa espécie. Em termos de diversidade de vírus, eles são, portanto, até cerca de 2002 eram relativamente mal estudados, portanto, havia dois vírus humanos conhecidos associados às constipações sazonais, mas não eram objeto de grande investigação. Portanto, os mais investigados eram vírus que infectavam animais, nomeadamente, por exemplo, o coronavírus felino, o vírus da gastroenterite transmissível dos suínos, vírus de coronavírus bovinos, ou mesmo o vírus tipo de toda a família, que é exatamente aquele que se conhece melhor, que é o vírus da hepatite dos ratinhos, e que realmente estes vírus animais tinham importância, e têm eles, ainda agora têm, em termos económicos, nomeadamente quando infectam espécies com valor económico, como os bovinos, os suínos ou até os felinos. Portanto, até 2002 e o aparecimento do primeiro vírus que eu vou agora designar por vírus epidémico, portanto, associado ao surto da síndrome respiratória aguda grave, que apareceu em 2002 e 2003, portanto, o aparecimento desse vírus gerou um interesse renovado para o estudo mais aprofundado desta família. Isso vai se revelar, portanto, bastante providencial, como estamos a ver agora, porque, de facto, entre 2002 e hoje apareceram já mais 2 vírus, emergiram mais 2 vírus novos que nós não tínhamos conhecimento até agora. Gama coronavírus e delta coronavírus infectam exclusivamente aves, embora também tenham valor económico, nomeadamente os gama, porque quando infectam aves de criação podem ter efeitos económicos bastante significativos, tal como alguns dos outros que há bocado eu referi. Em termos de vírus humanos, eu aqui designo humanos entre parênteses, porque de facto vamos ver mais para a frente que eles não são estritamente humanos, eles chegaram à nossa espécie, tudo indica sempre por transmissão zoonótica ou transmissão de caráter zoonótico. Podemos dividi-los em 2 grandes grupos, os endémicos, têm associados a uma patogenicidade mais reduzida, nomeadamente associados a síndromes respiratórias gripais ligeiras a moderadas, que normalmente tendem a cursar de modo mais benigno. Estima-se até que cerca de 30 a 40% de todas as constipações sazonais, portanto, na época do inverno, sejam devidas a infecções por coronavírus deste tipo endémico. 2 deles eram conhecidos desde longa data, portanto, basicamente desde o início dos estudos da família. 2 surgiram mais recentemente após o aparecimento, então, do primeiro vírus epidémico. O primeiro vírus epidémico, portanto, de elevada patogenicidade, induzindo, como todos saberão já,
portanto, síndromes muito mais graves, portanto, que podem cursar com pneumonia e estar associados a taxas de letalidade bastante elevadas, emergiu no final de 2002, início de 2003. Obviamente, estou a falar da síndrome respiratória aguda grave do Sudoeste Asiático e terá emergido na China, como também saberão, embora o primeiro caso até tenha sido descrito noutros países, como foi no Vietnã, terá causado, em cerca de 7, 8 meses, cerca de 8 mil casos, com uma taxa de mortalidade associada de mais ou menos 10%. Um pouco mais tarde, em 2012, há uma segunda emergência de um novo coronavírus, que foi depois de caracterizado inicialmente designado coronavírus associado à síndrome respiratória do Médio Oriente, que ainda cursa, portanto este não teve uma expressão pandémica, digamos assim, portanto ele tem um endemismo associado à Península Arábica, daí o seu nome, de vez em quando há uns casos esporádicos em países vizinhos, ou então casos que são devidos portanto, a indivíduos que viajam doentes e que podem depois de chegar aos locais para onde se deslocam causar pequenos surtos, como aconteceu, por exemplo, na Coreia do Sul, em que houve um surto de algumas centenas de pessoas doentes, infectadas. Portanto, até hoje estão descritos cerca de 2.500 casos, pronto, me parece que não é, assim, olhando para o número de casos, não parece significativo, no entanto, está associado a taxas de mortalidade muitíssimo elevadas, de cerca de 34% de mortalidade. Como todos sabem, no final do ano passado emergiu o coronavírus humano epidémico, portanto o SARS-CoV-2, que eu vou designar dessa forma, que até hoje, isto são dados que eu tirei ontem da Organização Mundial de Saúde, estima-se que terá infectado cerca de 3,6 milhões de indivíduos, com uma taxa de mortalidade associada de 7%, que é bastante significativa, embora aqui seja discutível este valor, porque obviamente sabemos que a contagem dos casos das pessoas infectadas tem obviamente algumas deficiências. Em termos de como é que eles se relacionam, portanto vou chamar de relações filogenéticas, isso obviamente são estudos feitos a partir de sequências de genoma destes vírus. Os vírus humanos estão distribuídos em 2 géneros, portanto alfa e beta, como há bocado eu disse, estão aqui representados nesta figura a vermelho. Os alfa, portanto, sem associação a vírus epidémicos, aqui misturados, digamos assim, com vírus de origem nos morcegos, portanto aqui dá-nos logo uma ideia que provavelmente terão os morcegos alguma importância aqui nesta história da emergência dos coronavírus humanos, e depois aqui no género dos beta-coronavírus, eles têm uma estruturação um bocadinho mais específica, que portanto, estão divididos aqui em subgrupos, subgéneros, com nomes mais complicados. Só queria chamar a atenção que os endémicos, portanto aqueles associados às constipações sazonais mais benignas, estão aqui emparelhados, estão muito próximos nesta representação com vírus de origem em roedores e, portanto, provavelmente serão a origem mais remota destes coronavírus, de alguns coronavírus associados às constipações, serão os roedores. Enquanto que os vírus epidémicos, nomeadamente o SARS-CoV-2, que nesta representação ainda não se encontra, mas encontrar-se aqui muito próximo deste, e o coronavírus associado à síndrome respiratória do Médio Oriente, tem um outro emparelhamento filogenético. Os primeiros estão associados a um coronavírus que circulava nos animais, nos carnívoros, que se chamam as civetas, que já vou mostrar um bocadinho o aspecto deles, e os coronavírus da síndrome respiratória do Médio Oriente são muito semelhantes a coronavírus que circulam nos dromedários. Portanto, nós sabemos hoje, com a acumulação de todos estes estudos de sequências, que é muito provável que os hospedeiros naturais sejam algumas espécies de morcegos. Estes morcegos, de vez em quando, obviamente que interessa-nos muito saber em que circunstâncias é que isso acontece, e pelos vistos cada vez mais frequentemente é que isso acontece, podem transmitir os seus coronavírus a espécies intermediárias, e essas espécies, de vez em quando, podem transmitir à nossa própria espécie alguns desses coronavírus. Quero as civetas, de onde terá surgido, entre as possibilidades apontadas, o primeiro SARS-CoV de 2002, quero os pangolins, e aqui ainda há uma dúvida, não sabemos muito bem se será esta a origem animal deste novo SARS-CoV, portanto o SARS-CoV-2, provavelmente corresponderão a hospedeiros, portanto, de passagem, portanto eles não suportam muito bem o vírus e apenas servem para uma fase de adaptação, o vírus sofrer algumas alterações genéticas e adaptar-se e depois poder ser infeccioso para a espécie humana, enquanto que o o coronavírus associado à síndrome respiratória do Médio Oriente tem um comportamento um bocadinho diferente, porque mesmo como hospedeiro dentro das espécies da espécie do dromedário, causando alguma patologia.
Em termos de morfologia, portanto, os coronavírus são partículas esféricas, bastante pleomórficas, portanto, flexíveis, não têm sempre este aspecto assim tão rígido como aqui está representado. Partículas com tamanho médio, à volta dos 100 a 150 nanômetros de diâmetro, com um invólucro lipídico, que vão retirar, digamos assim, numa fase do ciclo replicativo, sistemas endomembranares no interior das células que infectam. Esse invólucro lipídico está profusamente preenchido por glicoproteínas, podem ser 3 ou 4 glicoproteínas diferentes. A mais não é a mais relevante, mas a mais estudada, a mais reconhecida, digamos assim, que é a glicoproteína spike, portanto, glicoproteína espícula superfície, portanto, a glicoproteína S, portanto, que basicamente tem este aspecto, portanto, até uma glicoproteína de grande dimensão, é importante para o reconhecimento dos receptores da célula, como eu disse há bocado, é indutora de resposta imunitária, oral, de natureza celular, muitas vezes não é protetora, isso depois eventualmente faremos alguma discussão mais para a frente. Para além desta glicoproteína, existem mais 2 ou 3, um pouquinho menos representadas, a glicoproteína M, de membrana, a glicoproteína E de invólucro e, em alguns deles, não todos, nomeadamente nos que infectam humanos apenas numa das espécies, uma hemaglutinina esterase que comparado portanto, podemos associá-la a uma hemaglutinina que existe em alguns tipos de vírus da gripe. Não em todos, mas em alguns tipos de vírus da gripe, nomeadamente no vírus da gripe do tipo C. Dentro desta estrutura do invólucro existe então uma nucleocápside helicoidal bastante condensada, onde temos então o genoma viral, que é um genoma de RNA, que é o vírus, portanto é esta família que tem o genoma de RNA de maiores dimensões conhecidas, ele anda à volta de 30.000 ribonucleótidos, portanto 30 kilobases, mas não se encontra nu, porque o RNA normalmente não se encontra nu, ele é um bocadinho lábil e encontra-se protegido pela proteína da nucleocápside, que forma então esta estrutura helicoidal completamente protegida pelo invólucro. Em termos de microscopia eletrónica de transmissão, podemos ver a imagem clássica dos coronavírus, aliás, foi esta imagem clássica em que se vê as tais glicoproteínas S das espículas glicoproteicas que deu origem ao nome da família, portanto isto fez lembrar a quem viu isto pela primeira vez uma coroa, e então essa coroa foi o motivo para que se chamasse a família coronavírus. Esta agora é uma microfotografia do novo SARS-CoV, portanto esta é a primeira representação em termos de imagem do SARS-CoV-2, é um artigo muito recente, portanto ele foi publicado em janeiro deste ano, em que foi possível observar pela primeira vez que realmente aqueles casos de pneumonia atípica, entre aspas, bastante graves que estavam a acontecer em Wuhan, eram realmente causadas por uma infecção por coronavírus. A imagem não é tão nítida como a anterior, mas vê-se perfeitamente então a tal coroa das espículas, a glicoproteína S. Aqui numa imagem de uma célula, portanto, uma célula epitelial, vê-se então as partículas virais a saírem da célula e uma fábrica de viriões, digamos assim, portanto um local, uma inclusão intracelular onde os vírus estão a formar-se e a montar as suas partículas virais. Em termos de genoma, portanto, toda a família tem uma conformação mais ou menos semelhante, aliás é típico porque obviamente pertence à mesma família, o RNA, como eu disse, é linear, portanto existe apenas uma cópia, não é segmentada, de cadeia simples. Polaridade positiva, para não entrar em pormenores muito técnicos, quer dizer que pode ser traduzido imediatamente para proteínas imediatamente após a infecção das células. Aqui estão vários exemplos de vários coronavírus, alguns humanos e outros de morcegos, eles têm uma estrutura semelhante entre si, com duas regiões, uma com dois genes que nós designamos de ORF1AB, não quero entrar em muitos pormenores, que têm uma função de codificação de proteínas não estruturais, quer dizer, proteínas importantes para o ciclo replicativo, mas que não se encontram na partícula viral. E do lado direito aqui da figura, uma série de outros genes, que são bastante numerosos, uns de pequena dimensão, que codificam ou proteínas estruturais, como a proteína S, que já falámos das espículas glicoproteicas, ou proteínas, por exemplo, da nucleocápside, ou então outras proteínas que nós designamos em virologia por proteínas não estruturais, porque não se encontram nas partículas virais maduras, mas que aqui nesta família têm uma relevância muito grande. Porque, de facto, esta complexidade genómica não é muito típica dos vírus. Portanto, estes vírus têm uma capacidade codificante bastante elevada, como vem aqui, para codificar até 30 proteínas distintas, o que, na maior parte dos vírus, com algumas exceções, como é evidente, não há uma capacidade de codificar tantas proteínas diferentes assim. Portanto, estas proteínas não estruturais podem ser relevantes
que são codificadas aqui nesta extremidade translinha, para contornar, digamos assim, a resposta imunitária do hospedeiro, para contornar algumas respostas, por exemplo, do ciclo celular, que não são favoráveis à replicação viral, etc. Ok, então aqui dentro da zona ligada à extremidade sinclínea, portanto, a tal órfão 1A, 1B, queria chamar a atenção, para não entrar em pormenores mais técnicos, de portanto, 4 proteínas que são codificadas nessa região, que são relevantes e podem ser usadas e estão a ser tentativamente usadas como alvos terapêuticos interessantes. Duas delas são duas proteases, portanto, aqui nesta região, uma protease da papaína-like e uma protease 3CL, que são muito relevantes numa fase determinada do ciclo replicativo, que eu depois passarei a explicar sucintamente, e duas delas, aqui nesta região direita da órfão B, são a replicase, portanto, a replicase e transcriptase, que aqui em biologia, neste vírus, tem este nome estranho, polimerase de RNA dependente de RNA, mas basicamente é uma enzima relevante para, obviamente, o vírus completar o seu ciclo replicativo, e uma helicase, que é igualmente relevante para essa fase da replicação. São também bons alvos terapêuticos, são interessantes, obviamente, e quer as proteases, quer a polimerase estão a ser, obviamente, alvos de alguns ensaios clínicos, com alguns fármacos antivirais que até já eram conhecidos e eram administrados no contexto de outras infecções virais. Nesta extremidade translinha, então temos os genes mais pequenitos, que codificam para as proteínas do invólucro, da nucleocápside, e as tais acessórias que são relevantes para contornar, por exemplo, a resposta imunitária do hospedeiro, por exemplo, a fazer modulações negativas da resposta imunitária inata, que é muito relevante para o vírus manter a sua replicação. Só ali a leia de exemplo, aqui temos, portanto, novamente outra representação do genoma do coronavírus. Ele vai, imediatamente após a entrada na célula, vai ser traduzido uma parte desse genoma para duas grandes poliproteínas essas que, peço desculpa, que depois vão ter que ser, portanto, são substratos para a ação das duas proteases que eu falei, que têm que cortar essas grandes poliproteínas nas proteínas maduras do vírus. E são muitas, portanto, se repararem com atenção, portanto, temos aqui a falar da síntese de 16 proteínas, incluindo, obviamente, as próprias proteases, as replicases, portanto, as enzimas necessárias para a replicação, o que quer dizer que se eu conseguir inibir a ação, portanto, a função destas duas proteases, é muito provável que eu consiga inibir o próprio ciclo replicativo de acontecer. Do lado direito, numa fase posterior, só a ideia de curiosidade também, um conjunto de RNAs mensageiros que nós chamamos de subgenómicos, que no seu conjunto, eles são todos muito parecidos entre si, deram origem à designação tal que eu falei no início do próprio ordem Nidovirales, porque de facto respondem a um conjunto aninhado, estou a fazer aqui uma tradução à letra, em português não sou assim muito bem, a um conjunto aninhado de RNAs mensageiros que de facto foi o motivo para o qual estes vírus, dentro da ordem a que eles pertencem, tenham sido designados da ordem Nidovirales. Ciclo replicativo, portanto, o vírus vai reconhecer, isto é um ciclo replicativo genérico para um coronavírus, portanto, há aqui depois diferenças relativamente a cada das espécies, mas vou tentar ser generalista, portanto, eles vão reconhecer o seu receptor celular, vão entrar nas células, há dois mecanismos possíveis de entrada, o mecanismo de endocitose, que aqui está representado, ou uma simples fusão do invólucro lipídico com a membrana das células. Vamos a seguir, portanto, assumir que estamos aqui a falar de uma endocitose mediada por receptores, já vou falar depois um bocadinho dos receptores conhecidos. Dentro das vesículas de endocitose há uma acidificação, o vírus vai alterar-se conformacionalmente, portanto vai alterar a sua forma, vai permitir então o que nós chamamos em virologia a descapsidação, a alteração, portanto a saída para o citoplasma celular do genoma do vírus, aí vai acontecer a tradução daquelas duas poliproteínas que eu há bocado mencionei, elas são submetidas a proteólise por ação das duas proteases também já mencionadas, portanto por autocatálise, portanto não mencionei isso, mas as duas proteases estão na estrutura das poliproteínas, o que também não é, portanto é relativamente comum em virologia. Esta junção destas proteínas para formar então o complexo de replicação-transcrição vão começar a funcionar e associado a membranas, vesículas duplamembranas na célula induzidas pelo próprio vírus, vai iniciar-se então uma fase replicativa, portanto é que vai haver aumento da cópia do genoma de RNA para preparar a montagem das novas partículas virais e, por outro lado, inicia-se também a fase da transcrição dos RNAs mensageiros para a síntese proteica. Portanto, para os vírus novos nós precisamos de dois componentes. Por um lado precisamos de fazer cópias de proteínas, por outro lado precisamos de fazer cópias do genoma, é o que vocês aqui estão a ver. Portanto, a tradução, síntese das proteínas associada aos sistemas endomembranares da própria célula,
depois associada a um compartimento específico, aqui tem o nome de ERGIC, basicamente um compartimento endomembranário intermédio entre o retículo endoplásmico e o complexo de Golgi. Vai haver a montagem das partículas virais que vão sofrer um processo de montagem dentro desse sistema endomembranário, são exportadas depois por vesículas no interior da célula, seguindo o processo normal de exportação destas vesículas a partir do trans-Golgi, são libertadas por exocitose e podem ser depois, obviamente, encontrar novos receptores solares e infectar novas células hospedeiras. Portanto, há aqui vários locais onde é possível intervir em termos terapêuticos e, portanto, há aqui vários locais que são passíveis de nós encontrarmos algum antiviral, algum outro agente que possa, obviamente, fazer a inibição da replicação destes vírus. Em termos de receptor solar, portanto, nós sabíamos que, quando fizemos as primeiras representações filogenéticas, percebemos isto é um conhecimento relativamente recente, portanto, este ano, obviamente, como sabem, tudo está a acontecer com uma grande velocidade em termos de conhecimento deste novo SARS-CoV. Nós percebemos rapidamente que ele era muito parecido em termos da sua sequência com o SARS-CoV da primeira emergência pandémica, em 2002, e pusemos a hipótese que eventualmente utilizaria o mesmo receptor solar que este. De facto, não se sabia durante algumas semanas se isso era assim, depois percebeu-se que sim, e, portanto, tanto o SARS-CoV-2, portanto, o novo coronavírus, como o SARS-CoV da emergência pandémica de 2002 usam como receptor um receptor solar que existe à superfície das células epiteliais de alguns órgãos, como os pulmões, o intestino delgado, os rins e alguns vasos sanguíneos e artérias do coração, que tem o nome de enzima conversora da angiotensina 2 e que está relacionado depois com o controle da pressão sanguínea. Portanto, quer o SARS-CoV, quer o SARS-CoV-2 usam esse receptor solar. Há indicações que provavelmente este novo SARS-CoV eventualmente poderá utilizar como receptor solar alternativas integrinas, mas não temos ainda a certeza disso, que são os dois receptores bastante distintos, por exemplo, daquele que é utilizado pelo coronavírus da síndrome respiratória do Médio Oriente, que é o CD26, que não tem, obviamente, nada a ver com a angiotensina conversora da enzima, é um receptor relacionado com a resposta imunitária, com a indução da apoptose, etc. Eu ficaria por aqui, portanto, passaria agora a palavra ao meu colega, o professor Celso Cunha, que vai então, a partir aqui do receptor solar, falar um bocadinho mais sobre este novo coronavírus e os coronavírus em geral. Muito obrigado. Ok, então, ok, estão-me a ver, não estão todos? Estão-me a ouvir? Sim, sim, Celso. Ok, obrigado a todos. Obrigado, João, pela tua intervenção, que foi muito elucidativa, penso eu, mas vamos depois também ver qual é que os nossos ouvintes e assistentes vão dizer qual é que perguntas vão colocar. A mim, na sequência da intervenção do João, pediram para falar de alguns temas relacionados não com a biologia molecular do vírus, mas com outros aspectos da biologia dos coronavírus em geral e mais especificamente também deste novo coronavírus agora identificado, o SARS-CoV-2. Eu vou abordar 5 temas principais rapidamente, que é a relação entre os coronavírus, que a relação filogenética o João já abordou muito bem, a sua transmissão também, outros aspectos que eu vou abordar, a sua infecção de humanos e outros animais e depois a transmissão e aspectos imunológicos do SARS-CoV-2 e da Covid-19. Bom, comecemos então pela relação com os outros coronavírus. Nós sabemos hoje em dia que provavelmente estes coronavírus que atualmente conhecemos e estão identificados surgiram há cerca de provavelmente 10 mil anos atrás, e depois começaram a divergir. Nós sabemos, porém, que já, de acordo com alguns modelos que foram utilizados, já havia coronavírus há cerca de 55 milhões de anos, o que implica que eles terão coevoluído durante muito tempo com as diversas espécies de morcegos e aves que existem no nosso planeta. E como elas são muitas e estão espalhadas por todo o mundo, a dispersão dos coronavírus também é global. A mais recente linhagem dos beta-coronavírus, que é a qual pertence o SARS-CoV-2, parece ter tido origem há cerca de 5 mil anos, à semelhança do que sucedeu também com os alfa, o gama e o delta, dos quais falou há pouco João.
com pequenas diferenças de cerca de 500 anos, o que em termos evolutivos não significa praticamente nada. Em termos de reservatórios naturais, tal como também o João disse, os morcegos são os principais reservatórios dos alfa e dos beta-coronavírus, e sendo que os gama e os delta-coronavírus têm como principal reservatório as aves. Okay? Muitos dos coronavírus humanos também tiveram origem, portanto, em morcegos, como por exemplo o MERS-CoV, que passou de morcegos através de um hospedeiro intermediário, supostamente um camelo. Este coronavírus atual parece ter passado diretamente do morcego para o homem, tal como o SARS-CoV inicial da epidemia de 2003. Mas esta passagem entre espécies é muito comum entre os vários coronavírus, ok? Por exemplo, nós sabemos que os coronavírus que infectam cavalos tiveram origem saltaram dos bovinos para os cavalos. Por outro lado, os dos bovinos parecem ter tido origem em roedores e não em morcegos. O protótipo desta família, que é o tal vírus da hepatite dos morganhos latinos, que é muito importante porque pode causar grandes danos em animais de laboratório, por exemplo. É um vírus que infecta o fígado e o sistema nervoso central, e isto é importante por causa deste SARS-CoV-2 também. E este vírus da hepatite de morganhos relaciona-se com os coronavírus bovinos e humanos, e, portanto, parece haver aqui toda uma interação e toda uma inter-relação entre estes coronavírus, que têm uma grande facilidade de passar de um hospedeiro para o outro sem grande dificuldade. Neste momento, nós, como sabemos, estamos numa situação pandémica provocada por um novo coronavírus com origem aparentemente na China, mas estas pandemias por coronavírus parece que não são novas. Isto porque nos finais do século XIX, assim, houve uma pandemia que originalmente foi classificada como tendo origem no vírus influenza, mas cujos doentes, em muitos casos, tinham sintomas neurológicos que foram descritos pelos médicos da altura e que não estão habitualmente associados a infecções pelos vírus da influenza. E por isso, hoje em dia, suspeita-se que essa pandemia dos finais do século XIX, 1890, possa ter tido origem em coronavírus e não em influenza, como na altura se pensava, e se for esse o caso, nós estaremos na presença agora de uma segunda pandemia, o que não seria de deixar ser curioso. Como é que este vírus se transmite? Como é que os coronavírus se transmitem? Bom, nós sabemos já à saciedade, já estamos muito familiarizados com isto, de que ele é transmitido pelos portadores infectados, que podem libertar o vírus para o ambiente. Eles infectam sobretudo células epiteliais do trato respiratório, embora não exclusivamente, pois como acabou de referir o João, o RNA viral já foi detectado em múltiplos órgãos e o receptor principal deste coronavírus existe em vários órgãos do nosso organismo, inclusivamente no trato digestivo, ok? E, portanto, os coronavírus podem aparentemente ser transmitidos para o ambiente não apenas através das gotículas, dos aerosóis, etc., etc., mas eventualmente também pela via fecal-oral. Sendo que, no caso de infectarem células do intestino, o receptor já não é a enzima conversora da angiotensina, mas parece ser sim uma outra proteína que se chama alanina peptidase. Nos humanos, o risco e a gravidade da infecção para os corona varia também muito significativamente. Como o João também referiu, no caso da epidemia do Médio Oriente, a MERS, a taxa de mortalidade verificada foi superior a 30%, embora o número de infectados tenha sido muito limitado, cerca de 2.000 e poucos. E outros coronavírus são relativamente benignos, pois são aqueles que provocam as habituais constipações que nós temos todos os anos. E calcula-se que 10 a 15% das constipações que nós temos são provocadas por coronavírus, e cerca de 40 a 50 são provocados por outra família de vírus, são os rinovírus, e depois também as influenzas e por aí fora, e outros vírus também que infectam o trato respiratório superior.
Portanto, nós temos, os coronavírus são capazes, como podemos ver, de ter de manifestar uma série de sintomatologia nos portadores infectados, que pode variar desde quase infecções assintomáticas até infecções muito graves que podem provocar a morte do doente. Os principais sintomas são aqueles que nós já também estamos, enfim, já ouvimos à saciedade, que são as febres, as dores de garganta, por vezes também os anéis dilatados, mas naqueles que, mas em alguns casos eles podem também causar pneumonias e bronquite, quer seja por infectarem diretamente o trato respiratório inferior, como o SARS-CoV-2, por exemplo, ou indiretamente, pois a infecção por estes coronavírus muitas vezes debilita também o organismo e potencia, enfim, as possibilidades de uma pessoa vir a ser infectada por uma bactéria causadora de pneumonia. Nesse caso, nós estaremos na presença de uma pneumonia indireta, não diretamente provocada pelo vírus, mas sim por uma bactéria associada à infecção. Neste momento, nós conhecemos várias espécies de coronavírus humanos, dos quais 4 são relativamente benignas e circulam habitualmente na natureza sem grande problema para nós. São os coronavírus sazonais, que têm sobretudo um pico de atividade no inverno nos climas temperados, mas, no entanto, nos climas tropicais parece não haver uma preferência em relação aos meses de maior incidência, sendo que os casos estão relativamente homogeneamente espalhados ao longo de todo o ano. Os coronavírus também não têm apenas uma importância em saúde humana, mas têm, e daí também eles terem sido muito estudados devido a este aspecto, eles têm uma importância económica muito grande na pecuária. Com exceção da bronquite aviária, para o qual, por exemplo, já existe uma vacina, que foi aparentemente preparada por cientistas israelitas, com sucesso. Todos os outros coronavírus que infectam animais infectam não o trato respiratório, mas sim causam infecções gastrointestinais. Os coronavírus porcinos, bovinos, suínos, caninos, felinos, todos eles infectam células do trato gastrointestinal, causando, nomeadamente, diarreias, sendo que, por vezes, no caso dos coronavírus felinos, pode ocorrer uma mutação espontânea que pode causar elevadas taxas de mortalidade, uma vez que é uma mutação que provoca aquilo que nós designamos por peritonites infecciosas. Portanto, também aqui nós temos um elevado, assim, um grande leque de patologias associadas a esta família viral. Muito do que nós sabemos sobre a biologia, o ciclo da replicação dos corona, como o João há pouco também referiu e mostrou, deve-se ao estudo do vírus protótipo desta família, que é o vírus da hepatite dos morganhos, que causa epidemias de grande gravidade, como eu já referi, em animais de laboratório. Mas também é curioso que este vírus pode, em alguns casos, causar aquilo que nós designamos por encefalites desmielinizantes, o que faz destes animais infectados por este coronavírus com esta patologia um bom modelo que é utilizado pelos cientistas para o estudo da esclerose múltipla. Portanto, o estudo deste coronavírus não tem apenas uma importância na saúde humana, diretamente como uma infecção respiratória ou na pecuária, mas também podem servir como modelo para o estudo de outras doenças humanas em animais de laboratório. Como é que vou agora passar um pouco para o SARS-CoV-2, que é a preocupação atual da humanidade, e começar talvez por sua transmissibilidade, que apesar de já haver muitos dados, não é ainda totalmente conhecida. Nós temos vários dados e o volume de literatura que todos os dias é colocada na internet é enorme, é impossível aceder com olhos de ver, chamemos assim, a toda ela e lê-la com atenção, mas pelo menos podemos selecionar alguns daqueles que nos parecem mais importantes e mais trabalhos mais bem feitos, mas eu queria chamar a atenção para, por exemplo, uma meta-análise que foi feita entre janeiro e fevereiro deste ano, que parece sugerir que o tal R0, que é um número que se fala, que é uma sigla que agora se utiliza muito, que é o número básico de reprodução, ou seja,
o número médio de pessoas que podem ser infectadas por um portador do vírus, esse tal R0 deve se situar alguns entre 2 e 3 e tem havido valores em vários estudos que o situam entre 1,4 e 6,5. Isto é muito, é pouco, eu diria que nem é muito nem é pouco, é mais ou menos o que acontece noutros vírus respiratórios, sendo que há outro tipo de vírus, como por exemplo o sarampo, onde há R0 descritos que podem atingir até cerca de 300, depende das condições das condições de transmissão e das condições em que os potenciais infectantes e infectados se encontram, nomeadamente as condições sociais, de proximidade, etc, etc. A transmissão deste vírus parece ocorrer principalmente, mas não exclusivamente, após o início dos sintomas, ou logo após o início dos sintomas, e isto parece acontecer também em paralelo com o surgimento do pico das cargas virais. Em geral, os vírus respiratórios têm este pico de transmissibilidade após o início dos sintomas, também o mesmo sucede praticamente também com o vírus da influenza, e no SARS-CoV-2 nós parece que podemos extrapolar estes dados e há também algum suporte científico para que nos permita assumir esta possibilidade com alguma certeza. Contudo, temos de ter em atenção que os casos assintomáticos também são transmissores e que podem também possuir cargas virais, muitas vezes semelhantes aos casos que apresentam sintomas. E isto tem sido reportado com alguma frequência e tem bastante importância em termos epidemiológicos e de controlo da doença. Podemos, portanto, assumir que a transmissão ocorre logo após os primeiros sintomas e também nos assintomáticos, mas, contudo, é preciso ter algum cuidado na interpretação destes dados, porque muitas vezes, nos casos assintomáticos, os sintomas podem ser muito ligeiros e a própria pessoa pode não os ter valorizado. Há idosos, por exemplo, podem não estar também nas condições ideais para reportar esses sintomas e, portanto, eles podem passar despercebidos. Durante o período de incubação, ou seja, antes do surgimento dos primeiros sintomas, não é muito claro ainda qual é a capacidade do vírus ser transmitido a outras pessoas não infectadas. Em relação à transmissão vertical, mãe e filho, a informação também é ainda muito escassa e dispersa. Nós temos alguns dados em relação à epidemia de SARS-CoV 2003, onde foram reportados alguns casos de abortos espontâneos e também de mortes das grávidas. Contudo, as crianças à nascença não tinham evidência de infecção, embora algumas mostrassem algum retardamento no crescimento durante a gestação. Por outro lado, no caso do MERS-CoV em 2013, portanto, na epidemia do Médio Oriente, algumas grávidas também necessitaram de cuidados intensivos e a taxa de mortalidade nelas foi semelhante ao resto da população, à verificada no resto da população, ou seja, cerca de 33%. Também se verificaram abortos espontâneos, mas os recém-nascidos, mais uma vez, não tinham sinais de infecção. Em relação a este SARS-CoV-2 atual, há pelo menos um estudo que eu conheça, com 9 grávidas, em que não se verificaram abortos espontâneos e o vírus não foi detectado quer no líquido amniótico, quer no sangue do cordão umbilical, quer no leite materno, quer nos exudados nasofaríngeos. E, portanto, podemos dizer com alguma segurança que não há evidência de transmissão vertical em mulheres grávidas que tiveram pneumonia por SARS-CoV-2. Mas gostaria também de chamar mais uma vez a atenção para o cuidado que é preciso ter com estas afirmações, porque o número de grávidas estudadas foi muito pequeno e todas elas estavam no terceiro trimestre da gravidez. O que se passa nos primeiros e segundo trimestres permanece por estudar e aguardamos que sejam publicados alguns dados que nos permitam tirar algumas conclusões. O que é que se passa o que é que nós sabemos sobre a imunologia deste vírus e quem é que está ou não está imune ao coronavírus? Bom, entre as muitas incertezas que permanecem está precisamente o modo como o nosso sistema imune responde à infecção e qual é o significado desta resposta para a disseminação da infecção, para a possibilidade do vírus se propagar na comunidade. Hoje nós sabemos que a imunidade após qualquer infecção pode variar desde ser inexistente, praticamente, ou até, pelo contrário, durar durante toda a vida.
Sobre o SARS-CoV-2, nós, dada, enfim, a novidade desta doença, nós sabemos ainda muito pouco e podemos apenas extrapolar a partir de casos semelhantes que ocorreram anteriormente com vírus das mesmas famílias. Sendo assim, o que é que nós podemos fazer perante esta ignorância? Bom, muito do que nós sabemos sobre a imunidade induzida pelos coronavírus não resulta do estudo das epidemias de SARS de 2003 e de MERS em 2012-2013, que infectaram relativamente poucas pessoas, mas sim resulta do estudo da imunidade dos coronavírus que habitualmente circulam entre nós todos os anos, causando as tais constipações leves e, por vezes, pneumonias, mas raramente. Já foram reportados 2 estudos, pelo menos, mais do que 2, certamente, mas pelo menos 2 estudos que me pareceram interessantes. Num deles foram selecionados 18 voluntários que foram infectados com o coronavírus sazonal e um ano depois estes mesmos voluntários voltaram a ser inoculados com o mesmo vírus, ou com um vírus semelhante, mas ligeiramente diferente, para verificar se tinham adquirido uma imunidade. Todos os 18 voluntários, quando foram inoculados pela primeira vez, tiveram sintomas de constipação por coronavírus e um ano mais tarde, 6 deles foram reinoculados com a mesma estirpe, com que tinham sido inoculados inicialmente, e nenhum deles foi infectado, nem desenvolveu sintomas da doença. E os outros 12 voluntários foram expostos a uma estirpe ligeiramente diferente e a proteção que obtiveram foi apenas parcial. Este foi o primeiro estudo reportado. Num segundo estudo, nos anos 90, também, foram selecionados 15 voluntários que foram inoculados também com coronavírus sazonal. 14 deles, passado um ano, foram inoculados com a mesma estirpe do vírus e desenvolveram sintomas mais atenuados da doença e apresentaram cargas virais mais baixas, principalmente aqueles que tinham desenvolvido uma forte resposta imunitária durante a primeira inoculação. Portanto, neste estudo, os que tinham desenvolvido uma resposta imunitária mais forte após a primeira inoculação, quando foram expostos uma segunda vez ao vírus passado um ano, tinham cargas virais mais baixas e sintomas mais atenuados da doença. Com o SARS e com o MERS, estas experiências não foram obviamente efetuadas porque a taxa de mortalidade que eles apresentam é muito grande e presumo que deveria ter sido difícil arranjar voluntários que se dispusessem a ser inoculados com este vírus, mas aparentemente alguns estudos que foram feitos sugerem que no caso do SARS de 2003, 2002, a imunidade persistiu durante cerca de 2 anos e no caso do MERS durante cerca de 3 anos. Ou seja, as pessoas, os indivíduos que foram infectados por estes vírus mantiveram títulos de anticorpos na corrente sanguínea durante 2 e 3 anos, respectivamente. Porém, a capacidade destes anticorpos neutralizarem o vírus também diminuiu durante o período de estudo e, no caso do SARS-CoV-2, que é o vírus atual, estes dados podem servir para nós fazermos algumas extrapolações e talvez seja razoável dizer que a imunidade deve perdurar pelo menos um ano e que depois pode começar a decair com o passar do tempo. Finalmente, eu queria referir falar um pouco sobre a imunidade de grupo, que é um assunto que muita gente fala e que depende de vários fatores, como vamos ver. Se for verdade que a infecção pelos corona provoca imunidade na maior parte dos indivíduos, então vai ser teoricamente possível atingir a imunidade do grupo. Há quem calcule em cerca de 60% a 70% da população o número de pessoas necessárias para atingir esta imunidade, contudo, uma cientista portuguesa, que já foi do Instituto Gulbenkian de Ciência e agora está radicada no Reino Unido, recentemente fez um estudo em que, com modelos matemáticos, baseadas também no que se passa com outras infecções que ela estudou, bactérias e de outros vírus que ela estudou anteriormente, ela prevê que seja apenas necessária que 10 a 15% da população seja infectada e adquira uma imunidade para nós depois estarmos presentes numa imunidade do grupo. Qual dos dois estará certo, nós neste momento não sabemos, mas alguns por aqui há de estar a verdade. Se ela for suficientemente robusta, esta imunidade de grupo, então o tal R0 vai passar a ser menor que 1
e o número de casos também vai diminuir, que é isso que nós agora pretendemos. E se esta imunidade depois for geral, entre a população, a disseminação da infecção pode ser muito limitada, mesmo na ausência de medidas de contenção, e esse será certamente o nosso objetivo, quer com imunidade obtida através da infecção dos indivíduos, quer através de uma vacina que poderá ser desenvolvida. Temos também que ter em atenção uma coisa, é que os casos desta doença têm sido subestimados devido ao relativamente reduzido número de testes efetuados e ao facto de muitos portadores serem assintomáticos. Nós sabemos, por exemplo, que em Itália, no último mês, foi estimado que o número de casos positivos seja cerca de 10 vezes superior ao reportado oficialmente. Ainda ontem, por exemplo, na televisão, foi reportado que no Algarve foi feito um estudo serológico à população aleatoriamente e que mostrou uma prevalência de anticorpos anti-SARS-CoV-2 14 vezes superior ao esperado. Mas isto também pode ter a ver com a qualidade dos testes que foram feitos e haverá um webinar sobre o teste e sobre a sua qualidade e a sua utilidade daqui por uns dias. Nos Estados Unidos, por sua vez, calcula-se, de acordo com alguns modelos matemáticos e estatísticos, que o número de infectados pode ser cerca de 100 a 1000 vezes superior ao reportado, o que, se assim for, então a imunidade do grupo será muito mais facilmente e rapidamente atingida. Mas isto são tudo, enfim, dados teóricos que merecem atenção, mas necessitam de confirmação sólida. Finalmente, há um estudo chinês com 175 casos de SARS-CoV-2, 175 casos de SARS-CoV-2, em que se verificou que nem todos os casos de infecção contribuem para estabelecer a imunidade. Destes 175 casos com sintomas leves, 70% dos indivíduos desenvolveram uma resposta imunitária forte, 25% uma resposta imunitária fraca e 5% não desenvolveram anticorpos detectáveis nos ensaios efetuados. Ou seja, por outras palavras, a doença que apresenta sintomas leves, ligeiros, nem sempre é capaz de desenvolver uma proteção futura. E daí que seja cada vez mais importante nós nos debruçarmos sobre os casos assintomáticos e ver se são capazes de obter proteção contra futuras reinfecções. Mais uma vez, nós necessitamos de ter muito mais certezas, ter mais testes sorológicos, melhores testes sorológicos, com especificidades e sensibilidades adequadas à detecção deste vírus, de modo a não haver reações cruzadas com outros coronavírus e de modo a também que a informação que nós obtemos seja fiável e possamos utilizá-la com segurança para podermos tomar medidas de contenção. Finalmente, como é que nós podemos controlar esta propagação deste vírus? Bem, sobretudo em muitos países optou-se, em alguns países, não em todos, mas por exemplo na Holanda, na Suécia, optou-se por tentar obter a tal imunidade do grupo, com consequências que me parecem, com custos sociais que me parecem demasiado elevados, mas a preocupação maior aqui que nós devemos ter, na minha opinião, em relação ao controle da propagação do vírus, é a possibilidade de haver reinfecções de alguns indivíduos. Na Coreia do Sul e em muitos outros locais do mundo têm sido reportados casos do que se pensa serem reinfecções, ou seja, de indivíduos que testaram negativo após uma infecção e depois, mais tarde, voltaram a testar positivo. Mas isto pode não ser totalmente verdadeiro, uma vez que há muitos cientistas que estão inclinados a pensar que se trata de testes falsos negativos no curso de uma infecção que está a decorrer, ou em alternativa, ou uma infecção que temporariamente ficou oculta e que depois reemergiu. Mas isto deverá ser esclarecido rapidamente com a sequenciação e comparação dos genomas dos primeiros e segundos períodos da doença. Nós sabemos também que uma pessoa que já foi infectada por um coronavírus tem maior ou menor risco de ser reinfectada pelo SARS-CoV-2, ou seja, se a infecção por um coronavírus sazonal confere alguma proteção contra este SARS-CoV-2. Nós não sabemos, mas é certamente uma questão que merece muita atenção, porque é possível que haja alguma imunidade, mesmo parcial,
devido à exposição aos coronavírus sazonais. E, finalmente, termino com apenas uma pequena nota sobre uma questão que é a chamada potenciação da imunidade provocada por estas infecções. O que é que isto significa? Significa que, em alguns casos, por vários mecanismos diferentes, a imunidade contra uma infecção viral pode exacerbar uma nova infecção, tornando ainda mais grave em vez de a mitigar ou prevenir. Isto pode parecer paradoxal, mas, por exemplo, é o que sucede em muitos casos nos flavivírus, que é uma outra família de vírus de RNA, e pode explicar, por exemplo, porque é que administrar a vacina contra o dengue, por vezes, pode tornar a doença mais grave e com pior prognóstico. Em relação aos corona, estes mecanismos permanecem ainda em fase de estudo e são desconhecidos. E, provavelmente, queria apenas agora dizer que um dos obstáculos que provavelmente levaram ao lento processo de desenvolvimento das vacinas contra o SARS-CoV-2 das últimas epidemias foi precisamente o problema desta exacerbação da imunidade. Essas vacinas é evidente que não foram produzidas, ficaram pelo caminho, mas este é um dos fatores que nós devemos ter em conta quando estamos agora numa fase de muita intensidade na busca de uma vacina eficaz contra o SARS-CoV-2 que possa proteger a população mundial de novas epidemias. E por aqui me termino com uma mensagem de esperança para todos e agradecendo a vossa atenção. Muito obrigado, professor Celso Cunha, professor João Piedade, pelas excelentes apresentações. Já agora deixem-me apresentar, eu sou Alexandre Lourenço, sou presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares e sou o mais ignorante deste painel, apesar de me acabar por acabar o trabalho de fazer a moderação e de fazer algumas perguntas aos participantes. Mas antes de tudo, deixem-me cumprimentar o professor Filomeno Fortes, diretor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, pelo excelente trabalho e por esta iniciativa que permite efetivamente criar conteúdos em língua portuguesa nesta área tão relevante e que certamente será útil em Portugal, no Brasil e em todos os países africanos que falam português e, como bem disse, também em Timor-Leste. Antes que tudo também dar nota que nós estamos com cerca de ou perto de 300 participantes, já tivemos nota de vários participantes já desde a Rússia, não necessariamente tenhamos grandes conteúdos em russo, mas a Rússia, o Brasil, a Cabo Verde, portanto é muito importante efetivamente conseguirmos esta agregação e este ciclo de webinars certamente permitirá partilhar experiências que serão úteis para todos. Eu antes de também começar com a vertente das perguntas, deixava à nossa audiência um conjunto de perguntas, na prática também para avaliarmos como é que a utilidade deste webinar, especificamente deste tema. Como sabem, ainda vamos ter durante esta primeira série outros temas nesta lógica também de obtenção de conhecimentos. Para fazerem a votação basta acederem nos seus smartphones ou mesmo no PC ao site www.menti.com e utilizar o código 499688 e depois posteriormente a fazer a votação de 1 a 5 a estas três perguntas. Antes do webinar, qual é que era o meu nível de conhecimento era insuficiente. A segunda, o webinar melhorou o meu nível de conhecimento. E a terceira afirmação é, após o webinar vou procurar melhorar o meu nível de conhecimento. Deixo-vos estas perguntas para irem fazendo as votações. Também são muito importantes para toda a audiência e importantes também para nós percebermos da utilidade destes temas e se de facto é necessário voltarmos a este tema. Eu antes de tudo começava já então a dar também a palavra aos nossos participantes. A Sofia Cortes faz imediatamente aqui uma pergunta, é se relativamente às taxas de mutação do SARS-CoV-2, o que é que se sabe? Se terão influência na virulência do vírus ou ainda não existem dados suficientes? Creio que poderá ser respondida já pelo professor João Piedade.
tem o seu micro desativado, eu pedi-lhe que eu voltasse a ligar. Muito obrigado, já está. Ok, então, muito obrigado pela questão. É assim, eu penso que ainda não temos dados suficientes para associar as mutações que vão sendo descritas, que obviamente estão a acontecer, até porque se trata de um vírus com genoma de RNA que é sempre muito mais propenso à fixação de mutações. Não há ainda a possibilidade, no curto espaço de tempo que decorreu entre o início da disseminação do vírus e os conhecimentos que temos agora, embora tenhamos acumulado com uma velocidade nunca vista conhecimentos de toda a ordem sobre o vírus, não é possível ainda fazer uma associação direta entre a mutação X e, obviamente, aumentar ou diminuir a virulência. É óbvio que temos que acumular muito mais dados para que isso possa ser feito e também associar dados também da própria caracterização do vírus em replicação in vitro para que isso possa ser feito. O que nós temos de fazer agora é simplesmente usar, simplesmente não é simplesmente, portanto, usar essa informação que nos sai da sequenciação e da caracterização das mutações mais para monitorizar um bocadinho os movimentos geográficos do vírus e com alguns algoritmos matemáticos que podemos aplicar também em que tempo é que esses movimentos aconteceram. Portanto, fazemos rastreio, digamos assim, da sua disseminação geográfica e da forma como as diferentes linhagens, que aparentemente há algumas descrições que dizem que há, já está a acontecer alguma diferenciação genética. Portanto, podemos saber como é que esses vírus circularam, em termos geográficos, como é que eles, de onde vieram, como é que eles estão a fazer o seu percurso geográfico, mas eu penso que ainda não temos conhecimentos suficientes para fazer grandes associações em termos de, depois da resposta em termos de virulência maior, menor, da resposta imunitária da hospedeira, etc. Obrigado. Posso Sim, só professor Celso Cunha. dizer uma coisa? Eu só queria dar uma pequena chega em relação a isso, ao que o João esteve agora a explicar muito bem, que queria só dizer que o genoma deste vírus, de facto, é um genoma enorme para um vírus de RNA, 30 mil bases para um vírus de RNA é muito grande, e é uma base de dados de mutações, internacional de mutações, que descreve todas as mutações até agora encontradas neste coronavírus, e já foram descritas 7.600 e não sei quantos, até há poucos dias atrás. Portanto, é um vírus que tem uma capacidade de mutação relativamente elevada, normal, eu diria, para o tamanho deste RNA viral, e tendo em conta que os vírus de RNA mutam com muita facilidade, embora este não seja assim tão mutável, chamemos assim, quanto isso, porque tem, ao contrário de outros vírus de RNA, tem uma proteína que é capaz de detectar erros e corrigi-los, o que não acontece noutros vírus de RNA. E, portanto, a taxa de mutação, embora estes números possam parecer muito elevados, não são assim tão elevados quanto isso, e, aparentemente, de acordo com os curadores dessa base de dados, nenhuma destas 7.000 e não sei quantas mutações que já foram descritas tem influência na virulência deste vírus, na sua capacidade de infectar, nem nada que se pareça. Pelo menos é o que nós sabemos até agora. Ainda há poucos dias o diretor do Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jorge, referiu que tinham sido detectadas 150 mutações no vírus que circula em Portugal. É uma informação muito útil, mas em termos, do ponto de vista prático, para fazermos uma vacina ou o que quer que seja, esta informação, na minha opinião, é praticamente, tem pouca relevância, chamemos assim. Efetivamente, o que me parece aqui, muitas das perguntas que nos têm estado a colocar estão muito relacionadas com a imunidade. Eu vou deixar essas perguntas um pouco para o final. Focava-me agora na questão do tema de hoje, que é eminentemente da virologia e da estrutura do vírus, e colocava já a pergunta que é bastante precisa da Ana Armada, que nos faz uma pergunta, temos aqui duas dúvidas que ela deixa, é que após a exocitose do vírus, a célula hospedeira se é degradada ou não, se a resposta imunológica é exacerbada, a chamada tempestade de citocinas, é uma resposta do nosso organismo às proteínas do vírus, ou dos DAMPs, não é? Eu creio que já foi respondido aqui um pouco, mas a pergunta também aqui é o que é que se passa com os casos assintomáticos. E a terceira questão será, segundo ela tem lido, o material genético do vírus é ainda excretado semanas após os últimos sintomas. Como é que isto ocorre? Não sei, professor João Piedade, professor Celso Cunha, quais é que querem responder?
Assim, eu tenho dificuldade em responder a algumas destas perguntas. Acho que o João é capaz de responder a algumas delas muito melhor do que eu. Eu só queria dizer, em relação a estas questões da nossa colega Ana Armada, e boa tarde para ela, o seguinte: nós sabemos muito pouco sobre os mecanismos da resposta imunológica deste vírus, embora aparentemente, de acordo com os imunologistas que se têm pronunciado sobre os dados que já existem, esta resposta parece ser semelhante a muitos outros vírus, parece tirada de um livro de texto, segundo eles dizem. Ou seja, é uma resposta absolutamente padronizada e que difere pouco do que se verifica nas infecções por outros vírus em termos de resposta das células do nosso sistema imunitário. Por outro lado, eu queria dizer também que, segundo se especula, e parece que está alguma base sólida para se poder afirmar isso, é que há vários fatores que podem contribuir para a grande variedade de sintomas que são observados nos indivíduos infectados. Por exemplo, há um estudo que eu já tenho referido algumas vezes, que foi feito pelo King's College em Londres recentemente, com 2.600 gêmeos verdadeiros e falsos, e que mostrou claramente que alguns sintomas estão associados a um background genético preciso. Portanto, há fatores genéticos que podem influenciar a gravidade e o tipo de sintomas que um indivíduo apresenta. Há certamente também fatores do próprio sistema imune e, em terceiro lugar, refere-se também ainda que a importância do microbioma na evolução e no tipo de sintomas, ou seja, na gravidade também dos sintomas que os indivíduos apresentam. Portanto, estaríamos na presença de três principais fatores que regulariam e estariam implicados na sintomatologia e no prognóstico e gravidade da doença: o microbioma, o sistema imune e um background genético de cada indivíduo. Se calhar podia adicionar às questões que foram colocadas. Estava aqui a tentar não me esquecer. Portanto, a primeira acho que tinha a ver com se a célula que suportava a replicação acabava por morrer imediatamente. Portanto, em princípio não acontecerá isso. É um vírus com invólucro e, na generalidade, os vírus com invólucros não induzem imediatamente a morte celular. Portanto, essas células vão manter, no caso de células pneumócitos ou células enterócitos, vão manter a replicação viral durante algum tempo. Os vírus vão sair pela tal exocitose e acaba muitas vezes até a célula por morrer, não diretamente pelo efeito direto da replicação, mas por efeitos de apoptose, quando o vírus não impede que isso aconteça, porque também tem naquelas pequenas proteínas não estruturais alguma capacidade de impedir a apoptose. Portanto, a célula vai manter a replicação viral durante algum tempo. Depois perguntava porque é que era possível detectar o genoma mesmo sem sintomas. Isso acontece em muitas circunstâncias, não é? Não há necessariamente uma coincidência entre a sintomatologia e, portanto, o hospedeiro infectado e a replicação viral. Portanto, nós podemos ter replicação viral antes dos sintomas, podemos ter replicação viral após os sintomas, não há uma coincidência temporal obrigatória. Portanto, é provável, e pelos vistos há relatos que assim o dizem, o professor Celso também já referenciou isso, que se encontre o material genético um pouco antes até da sintomatologia aparecer e, eventualmente, como alguns relatos nos vão dizendo, continuar a pessoa a manter a replicação viral em alguns locais, mesmo depois dos sintomas terminarem. Depois também há aqui algum tipo de detecção do material genético, nós não sabemos ainda muito bem exatamente o seu significado concreto. Há bocado foi mencionado, por exemplo, estão a ser descritos detecções do RNA viral, por exemplo, nas fezes, mas até agora com muito poucas descrições que dizem que esse material genético tem capacidade replicativa. Portanto, provavelmente estamos a apanhar vírus que já não é infeccioso. Portanto, há ainda a libertação desse material genético, mas ele não tem capacidade infecciosa. Não sei mais se havia outra questão, mas penso que respondi às principais. Não, creio que fica respondido. Voltando aqui a estas questões da imunidade, na prática, que levantam muitas dúvidas, até por causa das questões de fazermos face à pandemia. Aqui uma pergunta da Sofia Cortes é que para haver imunidade de grupo não tem que haver também manutenção de anticorpos por tempo prolongado. Eu creio que foi falado um pouco pelo professor Celso Cunha durante a sua apresentação, mas realmente é uma matéria que se calhar merece melhor esclarecimento, até pelas dúvidas que ainda temos. Não?
Sim, claro que para haver imunidade do grupo tem que haver uma elevada uma percentagem da população que tem anticorpos neutralizantes em circulação e, portanto, que são capazes de combater uma infecção. Portanto, sim, a resposta é necessário manter uma percentagem da população suficiente com anticorpos circulantes que sejam capazes de neutralizar o vírus, que é outra questão que nós ainda não sabemos muito bem, é se todos os anticorpos que nós produzimos têm capacidade neutralizante ou não. Para manter essa imunidade do grupo não é preciso que nós sejamos todos infectados naturalmente, basta que haja uma vacina que seja administrada com regularidade e que nos mantenha imunes até à próxima toma, não é? Basicamente é isso. Já agora fazendo esta ligação e sobre a pergunta que foi feita aqui sobre os erros genéticos, esta capacidade de mutações do vírus, estes erros genéticos ou estas mutações têm sido encontradas demonstram alguma relação depois com a capacidade de garantir imunidade ou da necessidade de produzirmos vários, como acontece no vírus da gripe, se existe alguma similitude com a necessidade de várias variantes e várias tipologias de vacina? Bom, o vírus da gripe é um vírus diferente, embora seja também um vírus de RNA, porque é um vírus com um genoma segmentado e tem uma capacidade ou seja, tem os genes distribuídos por diferentes segmentos de RNA e não, como no caso dos corona, que é apenas uma molécula linear de RNA. E tem uma capacidade de combinação dentro da célula mais elevada do que os corona, portanto, em princípio, embora seja um vírus mais pequeno, tem uma capacidade de mutação maior, relativamente maior em relação ao tamanho do genoma, até porque não tem mecanismos de detecção de erros como têm estes coronavírus. Eu diria que em relação aos coronavírus que nós e às mutações que até agora conhecemos, poderíamos estar relativamente confiantes de que, uma vez produzida uma vacina eficaz, ela se vai manter eficaz ainda durante alguns anos, porque não me parece que as mutações até agora, e já foram muitas, até agora detectadas, inclusivamente na proteína spike, etc., tenham uma influência muito grande em termos de capacidade de resposta e neutralização dos anticorpos. Por outro lado, há aqueles dados que eu também já referi há pouco, de indivíduos que foram infectados com estes tipos diferentes, passado um ano de uma primeira inoculação, e que desenvolveram uma imunidade parcial, ou seja, aparentemente a infecção contra um coronavírus, mesmo ligeiramente diferente do anterior, pode permitir adquirir alguma imunidade, mesmo parcial, e fazer com que as pessoas infectadas tenham sintomas mais atenuados. Outra pergunta do João Mário Gonçalves. Os portadores assintomáticos transmitem a doença até quando? E se já existe informação sobre esta matéria? Sim, os portadores assintomáticos transmitem a doença uma vez que são portadores, por definição, não é? E, portanto, enquanto eles tiverem vírus presente no seu organismo, e eles são capazes, tal como os infectados, de expelir para o exterior as tais gotículas infectadas com vírus e, portanto, são capazes, tal como qualquer outra pessoa, de transmitir a doença, desde que o vírus esteja presente no organismo. Enquanto o vírus está presente no organismo e as cargas virais forem suficientemente elevadas, a pessoa permanece capaz de infectar outros indivíduos, sim, certamente, independentemente de apresentar sintomas ou não. Há aqui uma pergunta também do João Mário Gonçalves, que é bastante interessante e que realmente tem algum efeito prático no nosso dia-a-dia. Na prática, sabemos a partir que muitos doentes sintomáticos se mantêm durante 2 a 3 semanas, posteriormente assintomáticos, mas mantêm cargas víricas, ou pelo menos RT-PCRs positivos, não é? Qual é que é a evidência sobre estes doentes, a sua capacidade de infecção e da existência desta declaração, às vezes, de recuperação destes doentes? Pois, é uma boa pergunta, mas eu diria que a resposta não é linear e não é fácil, porque
sobretudo a esta última parte. Qual é a evidência de que a realização de testes para declaração de recuperação seja estritamente necessária e relevante nestes casos? Eu diria que é relevante, uma vez que não é o facto de uma pessoa estar sintomática ou assintomática que determina se ela é capaz de infectar ou não infectar outros indivíduos. O que determina isso é o facto de ela ser portadora do vírus e de ter cargas virais suficientes para infectar outros indivíduos através do contacto com os aerosóis, enfim, as gotículas e até, enfim, através da via fecal oral eventualmente. Mas não é o facto de estar assintomático ou assintomático, mas sim o facto de ter ou não ter, ser portador ou não ser portador do vírus. E por isso a realização destes testes para determinar as cargas virais e a presença do vírus é importante e relevante nestes casos, sim. Eu, entretanto, também dava nota que temos algumas pessoas dos participantes que gostavam ou que poderiam participar. Eu dava nota, porventura, se a Maria Jesus Rodrigues Blanco poderá participar e daremos essa oportunidade de colocar perguntas, que nos fala, salvo erro, de Cabo Verde, e também o Edmilson, se tiverem câmara e micro, que podemos dar a palavra também para colocarem perguntas e entrarem em direto neste webinar. Eu, entretanto, continuava aqui a avançar para as perguntas, dando nota, se quiserem, posso colocar a mão no ar ou o braço no ar, naturalmente virtualmente, e nós poderemos passar a palavra e entrarem neste webinar. Passava já aqui à pergunta do Reginaldo Basquete. Desde o ponto de vista do receptor enzima conversora de angiotensina, há artigos que fazem referência a isso como uma das razões pelas quais as manifestações clínicas em crianças sejam mais leves, supostamente por apresentarem menor quantidade de receptores no trato respiratório superior. Onde é que o vírus se aloja com mais frequência em crianças? Querem dar alguma explicação sobre esta matéria? É assim, eu não tenho um conhecimento muito vasto sobre a matéria, realmente tenho lido que aparentemente uma das explicações possíveis para a maior ou menor gravidade da apresentação clínica da infecção é exatamente essa, portanto é haver um aumento ao longo da nossa ontogenia, portanto ao longo do tempo em que estamos a envelhecer vai havendo um aumento desses receptores. E há estudos que tendem a fazer portanto, uma associação entre realmente essa densidade desses receptores e haver uma apresentação clínica mais grave nas pessoas idosas que aparentemente têm uma densidade maior. Mas não sei exatamente em que termos é que os estudos foram feitos, basicamente devem ser estudos de associação e não tenho ideia mais precisa sobre o assunto que basicamente essa que acabei de transmitir. Não sei se o Celso tem alguma outra informação. Não, eu não tenho muita informação sobre isso, de facto. Inicialmente colocou-se essa questão das crianças poderem ter um menor número de receptores e, portanto, haver menos portas de entrada dentro das células, chamemos assim, para o vírus, mas pode haver outros fatores, até porque numa criança o sistema imunitário ainda não está completamente maduro e, portanto, pode ter também algo a ver também com isso, com o estadio de evolução do seu sistema imunitário. Pode eventualmente também ter a ver com isso, mas eu não sei responder com certeza com essa questão. São perguntas que certamente noutros webinars mais clínicos, que teremos mais para a frente, poderão certamente ser abordados. Já agora uma pergunta aqui do Frederico Olterman, que nos faz aqui uma pergunta relativamente à BCG, se é verdade ou não, qual é que é a evidência que existe sobre a estimulação do sistema imunitário para os indivíduos vacinados para a BCG. Filmando fortes. Professor Filomeno, se quer entrar aqui na discussão? Na nossa discussão. Sim, senhora. Bom, também não há muitas evidências ainda que a vacina do BCG possa dar uma imunidade cruzada. Há pequenas evidências. Neste momento, há estudos que estão em curso e uma das teorias, por exemplo, que se colocava, porque que em África
haveria uma fraca transmissão do vírus, era exatamente porque se acreditava que, como a BCG é aplicada em crianças numa fase em que o sistema imunológico responde mais rapidamente, esses anticorpos poderiam dar alguma proteção a essas crianças. Os estudos estão em curso, acredita-se que sim, mas ainda não há evidências que permitam afirmar concretamente isso. Obrigado, professora Filomeno Cortes. Acho que é também aqui uma pergunta que parece muito importante de esclarecer. Qual é que é a evidência de contágio para a ingestão de frutos ou legumes contaminados com o SARS-CoV-2? Bom, esta é uma pergunta que já me foi feita várias vezes, a pergunta das frutas e dos legumes e etc. Então. Mas eu diria o seguinte, quer dizer, é claro que a fruta e os legumes são o que nós compramos nas mercearias, nos supermercados, sendo tocados por outras pessoas, potencialmente poderão estar contaminados com algumas partículas virais infecciosas. Contudo, o que se recomenda é que simplesmente eles sejam bem lavados com água corrente após o que podem ser consumidos. De qualquer modo, se a pessoa mesmo assim tiver dúvidas em relação a isso, o melhor é fazer um tratamento térmico aos legumes, cozê-los, por exemplo, e aí eles são perfeitamente inofensivos. Aqui também, não sei se tinha aqui a doutora Maria Jesus Rodrigues Blanco, que podia entrar, não sei se ela pode ligar o micro e a sua câmara e fazer aqui uma pergunta também ao nosso painel de peritos. Doutora Maria Jesus. Não, se houver problemas, nós continuamos e depois voltamos ao seu contacto. Já agora então voltava aqui a outra pergunta do Alexandre Manguela, que está relacionada também com o efeito da temperatura, naturalmente em climas mais tropicais, que em África estão a ser reportados menos casos que na Europa. Será que por ter populações mais jovens isso é importante como fator de proteção ou o clima tem aqui algum efeito protetor para a infecção pelo SARS-CoV-2? Uhum. Bom, em África, de facto, a população tem tendência a ser mais jovem pelas más razões, não é? Porque a esperança de vida é menor. Mas também eu diria que as evidências de que a prevalência em África, ou por outro lado, enfim, que o número de casos em África é menor do que noutros continentes, é por um dado que, enfim, uma afirmação que, do ponto de vista, ainda é muito prematura. E prematura por vários motivos. E um deles é porque os primeiros casos reportados em África foram já bastante depois dos primeiros casos que foram reportados, por exemplo, na Europa, e depois porque também, provavelmente em África, há mais dificuldades em testar e em detectar os casos dos indivíduos infectados. E, portanto, o número de casos que são reportados para a África certamente que são muito subestimados e devido à fraca capacidade de testagem, infelizmente, sobretudo em alguns países, e ao facto do vírus ter chegado a esse continente mais tarde. Por outro lado, eu também gostaria de referir que a África é um continente com grandes aglomerados populacionais, onde é muito fácil o vírus propagar-se descontroladamente, e por outro lado também tem grandes zonas de baixa densidade populacional, onde provavelmente tem vantagens e desvantagens. Tem vantagens porque é mais difícil o vírus lá chegar, mas também tem desvantagens porque uma vez lá chegado pode dizimar uma aldeia inteira, por exemplo. Muito obrigado, Celso. Temos já aqui a doutora Maria Jesus Rodrigues, quer colocar aqui alguma pergunta ao nosso painel? Está com o seu micro desligado ainda. Agora? Está ótimo. Já estamos a ouvi-lo. Sim. É assim, hoje li um artigo sobre os partilhas da infecciosidade, uma análise de padrões temporais da excreção viral em 94 pacientes doentes com Covid-19, que confirmaram no laboratório sobre o tempo de incubation e tempo de geração. Então, aqui, o que falavam é que a carga viral máxima nas amostras orofaríngeas estavam no início dos sintomas, o que sugere o pico da infecciosidade pode ocorrer mesmo momentos antes.
e davam uma estimativa de 44% de casos secundários que se detectaram durante o período pré-sintomático dos casos simples. Diga-me. Sim, sim. É possível, porque não é necessário que esteja no pico da carga viral para uma pessoa seja transmissora. De facto, estima-se que a transmissibilidade, chamamos assim, a janela maior de transmissibilidade, possa ocorrer entre cerca de menos 2 dias antes do surgimento dos primeiros sintomas até mais 2 dias após o surgimento dos primeiros sintomas. É essa a estimativa que me parece que é mais realista neste momento. Portanto, não necessitamos estar no pico da carga viral para sermos transmissores. Basta estarmos numa janela em que haja uma carga viral suficientemente elevada e essa janela, aparentemente, em média, deve começar aproximadamente cerca de 2 dias antes do início dos primeiros sintomas. Uma vez que o vírus até tem um período de incubação entre 2 e 14 dias, ou uma média de 5 e poucos dias, por exemplo. Muito obrigado. Se eu puder só fazer aqui, se me permitir só fazer um corolário, eu concordo totalmente, e aliás estava aqui a pensar que essa faz a total diferença em relação ao primeiro SARS, ao primeiro SARS-CoV, portanto ao primeiro vírus associado à síndrome respiratória aguda grave. É que a diferença fundamental é exatamente essa, é que o outro aparentemente tinha um período de transmissão bastante mais tardio em relação ao aparecimento dos sintomas, estima-se entre 8 a 10 dias após o aparecimento, o que obviamente fez a diferença entre nós podermos detectar as pessoas com sintomatologia antes de elas terem um máximo de transmissibilidade, coisa que neste aqui não está a acontecer. E isso pode ter, entre outros fatores, obviamente muita relevância em termos de nós podemos conter mais facilmente, podemos conter mais facilmente a primeira emergência, portanto, a emergência do primeiro vírus, do primeiro SARS, e não estamos a conseguir fazer isso também agora. Eu dava também nota que vamos passar a palavra também ao Uli Figueiredo para se preparar para fazer pergunta ao nosso painel, mas eu, entretanto, pedia já aqui um esclarecimento rápido sobre uma pergunta que surgiu aqui na nossa caixa de perguntas e respostas, que é se é possível a transmissão do vírus ao homem a partir de cães ou gatos. Eu creio que é importante esclarecer de imediato esta pergunta. É assim, os indícios atuais apontam para que não seja possível, portanto há detecção de alguns dos animais infectados com o SARS-CoV-2, mas tem sido descrita sempre a partir dos humanos para os animais, portanto há descrições esporádicas de gatos até mais do que cães, depois há descrições de outros felinos de maior porte, como toda a gente deve ter ouvido falar dos zoológicos. Muito recentemente foi descrita uma infecção massiva de martas em produção na Holanda, mas a descrição é sempre feita, portanto não há indícios que haja depois, portanto eles podem infectar-se entre si também, aparentemente, mas não há indícios que possam depois transmitir aos humanos, aparentemente é sempre a via dos humanos para os animais, mas os indícios atuais são estes, não quer dizer que daqui a uns tempos não venhamos a mudar as nossas percepções sobre o assunto. Uhum. O conselho que eu dava, já agora se me permitem, é que quando levarem o cão a passear, não deixar que os vizinhos ou os amigos passem a mão pelo pelo do animal, porque ele pode vir com a pele para casa com partículas virais. E é limpar bem as patinhas quando ele cá chegar a casa com umas toalhitas, porque ele pode vir também com as patinhas infectadas, eventualmente. Eu já agora ainda fazia mais outra recomendação, que era das fezes dos animais na rua também as apanharem e colocarem no lixo. Sim, já agora. E seria bastante. Sim, e já agora também não cuspir para o chão. Sim. Obrigado. Deixa eu voltar aqui às nossas perguntas. Estava aqui também uma pergunta de um participante anónimo, se as reinfecções podem estar ou não, ou podem ser devido ao provável ciclo lisogénico que o vírus possa possuir. Não podem porque o vírus não tem ciclo lisogénico, essa é fácil de responder. Portanto, o ciclo lisogénico é muito particular, é de um grupo muito particular de vírus que não são os vírus que infectam células, dito como ciclo lisogénico, células animais e muito menos os coronavírus. Portanto, a resposta não pode. Portanto, é mesmo se acontecer reinfecção, é mesmo porque a resposta imunitária não é protetora, se é que ela chega a acontecer e a pessoa contacta com o vírus novamente, não é? E não está protegida, obviamente, de uma segunda infecção. Está aqui uma pergunta também da Mónica Moataco, que faz aqui, vou ler exatamente o que pergunta. Eu gostaria de ter uma avaliação do ponto de vista dos professores em relação aos fatores que levaram
a África a atingir o pico da pandemia nos próximos 3 a 6 meses, segundo diferentes estudos. Será relativo a algum fator? Eu também não conhecia estas indicações, mas pedia para vos comentarem esta afirmação. Assim, eu passo aqui a palavra ao Celso, ele já explicou, não é? Sim. Provavelmente vou lá mais tarde, é uma questão temporal apenas, mas Celso fala sobre Sim, eu não, não conhecia também estes dados dessa estimativa de atingir o pico da pandemia em África 3 a 6 meses. Eu penso que ela será atingida em diferentes países em momentos diferentes. A estimativa do fim da pandemia em países de rendas mais elevadas na Europa, nos Estados Unidos, está prevista mais para a zona do outono, segundo os modelos matemáticos que têm sido colocados online. Em África, eu sinceramente, eu não sei qual está a ser a dinâmica de transmissão em África neste momento. Duvido que haja dados muito fiáveis para os diversos países africanos, porque, por exemplo, nós, quando estamos a falar da África, estamos a falar de realidades diferentes. Nós estamos a falar da África subsaariana, por exemplo, e da África dos países do Maghreb e até do Egito e por aí fora, onde há realidades diferentes e capacidade e sistemas de saúde diferentes. Por isso vai depender muito de vários fatores, inclusivamente a capacidade de resposta dos sistemas de saúde e da capacidade de implementar medidas de contenção. Portanto, eu acho que essa estimativa para a África é arriscada, como qualquer estimativa, mas no caso africano ainda mais. Não sei se o professor João Piedade quer dar também aqui alguma nota sobre esta matéria, mas realmente é muito importante passar essa ideia até de não passar uma ideia de facilitismo, por considerar-se que o pico será daqui a 3 daqui a 3 o pico vai depender também sobretudo do nosso comportamento, porque nós em Portugal achatamos o pico, é verdade, sim senhor, vamos ter as tais ondinhas, vamos, sim senhor, porque agora vem aí o verão, vem aí os imigrantes, vem aí turistas, vai ser difícil controlar o fluxo de pessoas, vai haver mais proximidade entre as pessoas, é provável que haja novos pequenos aumentos de casos, que depois voltarão a diminuir e, sobretudo, o que nós temos que fazer é manter o nosso Sistema Nacional de Saúde operacional para acudir a todos os que vão surgindo até termos uma vacina ou imunidade do grupo. Eu, entretanto, fazia já uma pergunta até aqui no meio disto, porque na prática também vamos ter que viver com duas pandemias que acabam por atingir muito os países, principalmente Portugal, e acabam a ter grandes reflexos, que é a da pandemia sazonal da gripe, e vamos ter que conviver certamente com a Covid-19. Já existe alguma... Como é que isto pode manifestar? Que são duas infecções respiratórias, elas são competitivas, podem ser, temos co-infecções, temos alguma informação, ou pelo menos algum dado que nos pode sugerir algum comportamento destas duas infecções víricas? Sim, todas as medidas de contenção que foram implementadas a propósito da mitigação da infecção pelo SARS-CoV-2, obviamente nos ajudaram imenso a mitigar também a infecção pelos todos os vírus respiratórios, e nomeadamente no final da época sazonal para o vírus da gripe. Portanto, é assim, aqui basicamente estamos a falar do mesmo tipo de transmissão, não necessariamente exatamente igual, mas por acaso o caso dos dois até é relativamente semelhante. Portanto, eu penso que eventualmente, se for necessário continuar a manter todas as medidas que estamos agora a manter, que vai necessariamente ser assim durante os próximos meses, obviamente vamos estar a fazer 2 em 1, estamos a impedir também que haja transmissão de todos os vírus respiratórios, como o vírus da gripe. Depois, em termos de infecção com os dois, não tenho conhecimento, não conheço estudos que falem desse assunto. Portanto, não sei, mas é muito provável que, no caso de uma infecção com os dois, não sei se era esse o sentido da pergunta, o exacerbar em termos sintomatológicos, mas penso que não foi estudada ainda qualquer relação da infecção do SARS-CoV-2 com outros vírus respiratórios, pelo menos que eu tenha conhecido. Não, eles entram por receptores diferentes, portanto, nas células, mas, como o João disse, não há estudos que mostrem se há, por exemplo, competição entre os dois dentro da mesma célula, eventualmente, e se um prevalecerá ou não, e em condições, eventualmente. Portanto, mas em teoria, sim, é possível haver um indivíduo estar infectado simultaneamente com os dois vírus.
em teoria sim. Eu, entretanto, essa é uma informação bastante importante até para os sistemas de saúde. Queremos termos aqui também já a doutora Marília Cabral Rodrigues Coelho Afonso, que nos fala de Angola. Se estiver preparada, dava-lhe a possibilidade de fazer aqui uma pergunta ao nosso painel. Ok, não sei se me ouvem. Sim, Já perfeitamente. me ouvem? Okay. Boa tarde, colegas, e os meus parabéns pela vossa explanação, é muito interessante. Eu ponho duas questões. Por volta dos anos 2004 e 2005, a OMS sugeriu a todo mundo a adoção da estratégia MAX, o M multivitaminas, aspirina, cloroquina e selênio, porque está provado que esses micronutrientes melhoram o estado nutricional, imunitário, etc. A cloroquina e a aspirina competem com a ligação do VIH junto das células CD4, na membrana de CD4. No princípio foi mostrada também as zonas de ligação do corona na célula, na membrana celular. Eu pergunto, se nessa altura e na fase pré-introdução do tratamento antirretroviral, essa estratégia foi adotada por alguns países, eu particularmente usei nos doentes com SIDA, não será que o uso da cloroquina junto com multivitaminas, selênio, também poderia ajudar-nos nesta fase, já que 80% dos infectados são assintomáticos e nessa base nós iríamos cortar a cadeia de transmissão, reduzindo em grande medida o número de pessoas com vírus que podiam ser passados, em vez de estarmos à espera de criar uma imunidade de grupo? Essa é a primeira pergunta. A segunda é que foi feito um estudo, eu vi isso nas redes sociais, que mostra que as máscaras cirúrgicas, a N95 e mais outra, são praticamente 100% eficazes. 85% a 90% eficazes para vírus, bactérias, etc. Mas as máscaras de pano, de carvão ativado e de esponja são quase zero em termos de eficácia. Eu gostaria de ouvir a vossa opinião. Estou num país em que há muita pobreza e algumas fábricas, dentro do seu programa social, começaram a fazer máscaras de pano para distribuição gratuita ou venda a preços muito, muito baratos. Não seria bom o nosso governo fazer essa informação e, neste caso, talvez vocês que estão em um grupo especial sugerirem ao OMS que deixássemos de fazer essas fábricas, essas máscaras de pano, porque a população, afinal de contas, está a usar uma máscara que não é eficaz? Eu gostaria de ouvir a vossa opinião sobre isso. Obrigada, colegas, e continuação de bom trabalho. Doutora Marília, nós também já estamos aqui avançados no horário, dava-lhe já duas sugestões para as suas perguntas. Okay. Uma é para assistir ao próximo webinar, dia 15 de maio, que vai tratar exatamente a viver em segurança com a Covid-19 e esta matéria das máscaras vai certamente ser abordada. Antes de dar a palavra ao Dr. Filomeno, para também lhe dar aqui alguns esclarecimentos sobre a primeira questão, também a convidava para assistir no dia 12 de junho ao webinar sobre que opções terapêuticas, mas entretanto estava aqui ao Dr. Filomeno Fortes, quer dar aqui algum comentário à primeira pergunta, pelo menos. Ok, muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado nós. Marília, boa tarde. Um beijinho grande aí para Angola. Em relação à cloroquina, realmente tem-se colocado algumas questões e para este web seminar até foi colocada a questão do uso da cloroquina e também da prednisolona, principalmente em pessoas portadoras do lúpus eritematoso sistémico. O que nós temos a dizer é que esta doença tem duas fases. Tem uma primeira fase que é infecciosa e depois tem a segunda fase que é da reação inflamatória. O que está provado, efetivamente, com a cloroquina é que ela atua apenas na segunda fase. Portanto, ela inibe, o que está provado é que ela inibe a proliferação do vírus, portanto, a replicação do vírus, por um lado, e por outro lado, a cloroquina, como nós sabemos, tem efeitos anti-inflamatórios. Quer dizer que usar profilaticamente a cloroquina não tem vantagem nenhuma. Só utilizar em pessoas que apresentem sintomas e que os médicos entendam que, do ponto de vista clínico, vale a pena utilizar a cloroquina. Portanto, não é um critério preventivo, é um critério terapêutico eventualmente.
E aproveitando, dizer que a prednisolona tem, como todos nós sabemos, tem um efeito imunodepressor. Se eu utilizar a prednisolona durante muito tempo, eu fico mais receptivo a qualquer tipo de infecção. Mas, por outro lado, quando o doente passa para a situação de resposta inflamatória, em que as citoquinas são fundamentais, nós sabemos que os corticoides aí têm uma ação benéfica. E para terminar, para dizer também que a pessoa que perguntou sobre a questão do lúpus eritematoso, a Sociedade Portuguesa de Reumatologia e a própria OMS dizem que ter lúpus eritematoso não é situação de risco. Aconselham naturalmente os doentes a terem algum cuidado, todos os cuidados que todos nós devemos ter, mas a resposta é não, não há um risco acrescido a quem é portador do lúpus eritematoso e não só, da artrite reumatoide também e também do síndrome de Sjögren. Portanto, são 3 doenças que estão ligadas com os problemas reumáticos e que a OMS não considera que sejam fatores de risco aumentado para esses doentes. E depende porque, efetivamente, alguns destes doentes até tomam cloroquina e outros tomam a prednisolona. Alguns deles até estão a tomar o metotrexato, que nós sabemos que também é um imunodepressor, é um imunomodulador. Não há, neste momento, indicação profilática, mas há indicação terapêutica. Obrigado. Obrigado, professor. Nós vamos realmente já muito adiantados na hora, nós tínhamos preparado 1 hora, já ultrapassámos a 1h30 e teríamos aqui mais de 16 ainda perguntas para responder dos nossos ouvintes. Eu dava nota aqui um pouco já das votações que tivemos ao longo do webinar, é sobre o conhecimento da SARS-CoV-2. Temos aqui que antes do webinar a maioria, teríamos aqui uma votação quase na média, 4.6, um pouco abaixo da média, que este webinar realmente promoveu uma melhoria do conhecimento. Isso deve-se essencialmente ao mérito dos 2 palestrantes e esse mérito também se alarga para um bom professor, parece-me bastante relevante, que é apelar a esta necessidade de melhorarmos o nível de conhecimento. Eu, entretanto, como nos vamos aproximar do fim, colocava-vos esta pergunta, é voltar ao mesmo mecanismo, www.menti.com e utilizar o código 499688 e colocar na prática uma palavra que reflita a vossa opinião sobre este webinar. Dar nota que vamos ter este ciclo de webinars vai continuar com várias temáticas e que na prática no dia 15 de maio vamos ter o webinar, como falei há pouco, Viver em Segurança com a Covid-19, no dia 22 de maio o aparecimento e desenvolvimento da pandemia Ásia e Europa, no dia 29 de maio o aparecimento e desenvolvimento da pandemia África lusófona, no dia 5 de junho testes de diagnóstico e serologia e no dia 12 de junho que opções terapêuticas. Este é um primeiro ciclo muito vocacionado sobre esta melhoria da literacia e dos conhecimentos sobre a infecção Covid-19 e depois o segundo ciclo focado também nas respostas do sistema de saúde. Passava também a palavra ao professor Celso Cunha e depois ao professor João Piedade para umas breves palavras finais de resumo às vossas intervenções. Muito obrigado. Embora eu não estivesse preparado para estas palavras finais, o que eu queria dizer... Uma maldade da minha parte. Mas, de qualquer modo, a mensagem que eu gostaria de deixar a todos os participantes e a todas as pessoas que nos estão a ouvir, e se possível que passem a palavra, é que isto que estamos a passar é certamente uma fase má, passageira, que vai ter consequências no nosso futuro, não só a nível da saúde, mas a nível, sobretudo, também a nível económico, que podemos ter esperança, e eu queria deixar aqui uma palavra de muita esperança para todos. Esperança esta que é fundamentada e bem informada, porque nunca se viu, como até agora, uma mobilização tão grande da comunidade científica em todo o mundo, de colaboração
para tentar desenvolver terapias ou uma vacina que permita proteger a população contra esta infecção, e isso é um sinal muito positivo que nos permite encarar o futuro, penso eu, que com otimismo. Estamos numa fase passageira, mas também queria dizer que muito do que irá acontecer até surgir uma vacina, um tratamento eficaz, vai depender exclusivamente do nosso comportamento, e daí eu apelar a que sigam todas as regras emanadas das autoridades sanitárias. Muito obrigado, professor. Professor João Piedade? Eu não tenho muito mais a acrescentar. Acho que o professor Celso Cunha fez um belo ramalhete sobre as partes mais relevantes aqui da nossa participação. É óbvio que vai haver efeitos negativos para muitas pessoas, como acontece sempre em pandemias. Também dependerá muito de mantermos a guarda e mantermos a paciência, porque obviamente também é um teste à nossa paciência, mantermos a guarda e aguardar, obviamente, mantendo as regras todas que nos forem sendo aconselhadas ao longo do tempo, e temos que manter a esperança que realmente é como o professor Celso disse, portanto, nunca houve a obtenção de tantos dados tão rapidamente sobre qualquer agente patogénico que eu tenha em memória, seja viral ou outro qualquer, e obviamente que essa participação e essa colaboração de todos à escala planetária vai ser com certeza bem sucedida, e havemos com mais ou menos tempo de espera de encontrar seja uma terapia mais eficaz, embora na biologia seja relativo, não é? Como sabemos, seja a vacina, seja o que for, mas de facto é uma infecção que depende muito do nosso próprio comportamento a nível individual. Portanto, é assim, temos que manter a guarda e continuar a ter essa paciência para continuar resilientes e a fazer aquilo que obviamente devemos fazer, e não começar obviamente a alargar um bocadinho porque estamos cansados e porque estamos fartos do confinamento, isso é verdade, e agora o sol vai aparecer e vem o verão, mas não podemos manter mesmo, não podemos abandonar mesmo todas as regras que fomos aprendendo e que estamos sempre a ser transmitidas, e é isso que temos que fazer. Mas penso que como o slogan muito batido já diz, há de acabar tudo em bem, e infelizmente não para todos, mas em termos de espécie havemos de ultrapassar. Já passámos por uma pandemia muito mais terrível do que esta há cerca de 100 anos atrás, e estamos cá nós, portanto havemos de subsistir. E obrigado pela excelente iniciativa e também pela possibilidade de ter participado. Muito obrigado, professor João Piedade. Não sei se o professor Filomeno Fortes quer dar aqui uma palavra também final da parte do IHMT. Eu queria aproveitar, eu tenho insistido sempre numa tecla que provavelmente nós teremos estudantes de medicina a assistirem a este nosso web seminar, e eu insisto sempre que devem ter presentes 6 aspectos importantes quando querem analisar este vírus ou qualquer outro agente infeccioso. A sua infectividade, a sua patogenicidade, a sua virulência, a questão da dose infectante, o seu poder invasivo e, finalmente, a imunogenicidade. Provavelmente estes aspectos vão ser levantados nos próximos seminários, mas era bom que, até para um melhor aproveitamento na participação nos próximos seminários, alguns dos nossos estudantes que assistiram a este web seminário possam já investigar esses pontos e trazê-los para discussões futuras. E depois também passar uma palavra de solidariedade para todos os nossos países africanos de língua oficial portuguesa, dizer que o Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa está engajado em dar todo o contributo que seja necessário em termos de formação, como este caso concreto. Estamos a ver se conseguimos fazer advocacia para apoio logístico e também em termos de desenvolvimento estratégico. Nós estamos disponíveis a nível do Instituto para dar toda essa colaboração, e não só, também a recolhermos experiências de terreno dos colegas que estão em Angola, Cabo Verde, Moçambique, etc. E muito obrigado pela oportunidade e por terem assistido a este web seminário. Muito obrigado, professor Filomeno Fortes. Talvez por mais razões realmente reparamos que a espécie humana é única e todos nós enfrentamos a finitude também por esta doença infecciosa, e é por um mau motivo, mas realmente estamos todos juntos neste combate à Covid-19. E efetivamente o Instituto de Higiene e Medicina Tropical
em parceria para este webinar pelo ciclo de webinars com a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, irão procurar esclarecer o máximo possível os nossos participantes, que desta vez atingimos perto de 300, espalhados um pouco por todo o mundo, que fala português, e deixava-vos à partida o convite para participarem nos próximos webinars, e agradecia a todos os participantes, e naturalmente com especial ênfase para o professor Celso Cunha, para o professor João Piedade, que o sucesso do webinar naturalmente deve-se à sua competência, à sua capacidade de explanação e paciência para explicar todas estas perguntas que foram sendo colocadas ao longo desta mais de hora e meia. Portanto, a todos muito obrigado, e fica o convite para o próximo webinar, já no dia 15 de maio, 17 horas, Viver em Segurança com a Covid-19.